Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues e no vídeo de hoje nós vamos mostrar qual é a melhor escolha de brita para sua obra, brita 0 ou brita 1. Qual é a real diferença e quando optar por uma ou por outra. Mas antes de começar, não deixe de dar aquele like para fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações dos vídeos que a gente lançar por aqui. A escolha do tipo de brita pode ser complicada quando não sabemos exatamente a função dentro do concreto. Por isso, temos que entender primeiro qual é a sua real utilidade, para aí sim, com base nessas informações, conseguir definir qual a melhor escolha. Nos primórdios aí da utilização do concreto, a brita, ou também conhecido como agregado graúdo, tinha a simples função de aumentar o volume de concreto, o que, consequentemente, reduzia o custo final. Porém, conforme a tecnologia foi se desenvolvendo, foram descobertas aí outras importantes funções para esse material. Além da redução de custos, a brita também melhora o comportamento do concreto em relação à retração, por exemplo. A retração nada mais é que a diminuição do volume do concreto durante o processo de cura, que evapora parte da água de amassamento. Isso pode gerar fissuras na face externa do concreto, causando aí algumas patologias. Inclusive, já fizemos um vídeo falando sobre esse assunto, é só clicar aí nesse cardzinho que está aparecendo para vocês aí em cima. Outra qualidade oferecida pela brita no concreto é a resistência. Como elas têm uma resistência relativamente maior do que a resistência final exigida pelo concreto, é possível alcançar altas resistências simplesmente adotando a brita certa, sem necessariamente ter que gastar mais cimento para isso. É importante também conhecer a razão da composição do concreto. Em geral, o concreto é composto de agregado graúdo, agregado miúdo, cimento e água. Essa composição é necessária para que todos ou quase todos os espaços vazios sejam preenchidos, ou seja, os espaços do agregado graúdo são preenchidos pelo miúdo, no caso da areia, e o cimento com a água solidariza tudo em um elemento rígido e único. Enfim, entendendo a razão de ser dos agregados que compõem o concreto, podemos ter parâmetros para definir o tipo de brita que devemos escolher aí para a nossa obra. As britas mais comuns na construção civil hoje são as britas 0, que tem dimensão aí que varia de 4,8 até 9,5 milímetros, a brita 1, que vai de 9,5 até 19 milímetros. Essas dimensões, lembrando que podem ser maior ou menor dependendo da região do país, podendo chegar aí até 24 milímetros no caso da brita 1. Além dessas, também temos brita 2, que vai de 19 a 25 milímetros, a brita 3, que vai de 25 a 50 milímetros, brita 4, de 50 a 76 milímetros, e brita 5, de 76 a 100 milímetros. Porém, é incomum encontrar britas maiores aí do que a brita 2 na utilização de concreto. A escolha entre os diferentes tipos de brita está diretamente ligado ao tipo de elemento de concreto que se deseja fazer. Por exemplo, para elementos menores, como vigotas de lajes pré-fabricadas, tubulações de concreto ou alguns tipos específicos de bloco, é comum a utilização da brita 0, justamente por conta do seu tamanho, que facilita muito a moldagem em formas menores. É interessante utilizar a brita 0 também em elementos com uma alta taxa de armadura ou quando as barras de aço têm um espaço reduzido ou limitado no momento da concretagem, garantindo a entrada desse agregado em todo o volume do elemento de concreto. Já a brita 1, o tipo mais utilizado de brita hoje na fabricação de concreto, pode ser utilizado para quase tudo, concretagem de pilares, vigas, lajes e elementos de fundação, por exemplo. É importante que haja espaço para o bom adensamento, pois devido ao tamanho dos agregados, a fluidez do concreto é mais dificultada, necessitando aí de mais energia para preencher todos os espaços vazios durante uma concretagem. O adensamento é necessário para todos os tipos de brita,
mas quanto maior a brita, maior o cuidado com o adensamento. Já a brita 2 é recomendado para elementos maiores e que demandam de uma maior resistência. No caso de pisos industriais e grandes elementos de fundação, por exemplo. Já que estamos falando aí de resistência, será que há uma grande diferença entre as resistências, principalmente em relação às britas 1 e 0, que são as mais comuns em obras convencionais? Há muitos que dizem por aí que a brita 0 oferece uma menor resistência, por conta aí do seu tamanho reduzido. Mas isso não é verdade, pessoal. A resistência da brita é definida pelo tipo de rocha e não pelo seu tamanho. Uma brita de granito, por exemplo, terá a mesma resistência, tenha ela o tamanho de uma vaca ou o tamanho de uma formiga. O que muda é a tensão que ela será capaz de absorver. Como sabemos, tensão é força sobre área. Quanto maior a área de contato, no caso das britas maiores, maior será a força necessária para romper. Tá certo? A resistência final do concreto está diretamente relacionada a duas variáveis. A primeira delas é a relação água-cimento, a segunda, a porosidade. Quanto maior for a relação água-cimento, mais fraco será o meu concreto. E quanto mais poroso for o meu elemento, menos resistente ele será. Então, as britas podem interferir diretamente apenas na porosidade, uma vez que elas não reagem com a água. Sendo assim, é lógico pensar que a brita 0 tem uma facilidade maior em ocupar os espaços vazios justamente pelo seu tamanho reduzido, diminuindo assim a porosidade, aumentando, consequentemente, a resistência. E é justamente o que acontece. Se a gente comparar dois corpos de prova com o mesmo traço e as mesmas características geométricas, sendo um com brita 0, outro com brita 1, o com brita 0 vai oferecer uma resistência um pouco maior, podendo chegar aí até 10% de ganho de resistência. Porém, por consequência, o concreto terá um peso específico maior, justamente porque ele é menos poroso, é mais denso, aumentando assim, consequentemente, as cargas aparentes na estrutura. O que evidencia ainda mais esse ganho de resistência é quando a gente compara a resistência de um concreto feito com uma mistura de britas, por exemplo, uma proporção de 25% de brita 0 e de 75% de brita 1. O ganho de resistência é ainda maior, podendo chegar aí até 20%, pois a brita 0 vai preencher os espaços vazios deixados pela brita 1. Esse sistema é mais utilizado em obras de grande porte, onde se exige maior resistência. É comum fazer uma mistura de agregados para obter esse ganho de resistência. Ou seja, a escolha entre os agregados deve ser definido com a observação de vários fatores: tamanho do elemento, taxa de armadura, o tipo de elemento em si e a resistência que ele tem que atingir. Essa escolha pode ser a diferença entre ter uma peça muito bem acabada ou uma peça toda bichada e sem resistência. Bom, pessoal, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever se ainda não for inscrito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e até lá!